Há um texto muito conhecido nos Evangelhos, no capítulo 19 de Lucas, versículo 10. Na verdade, eu vou ler o 9, só como uma introdução aqui para a gente conversar um pouquinho mais, dentro desse contexto ainda, dos dois filhos e desse pai amoroso. Jesus respondeu, versículo 9, capítulo 19 de Lucas: Hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, que é Jesus, veio buscar e salvar os perdidos. Essa palavrinha fica ecoando na minha cabeça, ficou ecoando na minha cabeça essa semana, estava ecoando na minha cabeça de manhã. Eu não sei você, mas há muitas circunstâncias na vida que a gente se sente perdido. A gente se sente às vezes meio perdido até estando meio achado. Não tem razão para você estar se sentindo perdido, não é? E isso é mais frustrante ainda. Você fala, não, tal coisa está funcionando bem, isso aqui está indo bem, tipo, não está tudo perfeito, estão indo funcionando as coisas, mas eu estou me sentindo um pouco, ainda assim, meio perdido. Qual é meu rumo? Qual é a minha direção? O que é que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer? Quando a palavra fala de perdido, a palavra está, em essência, falando de estarmos desligados, desconectados de Deus. Certo? É a primeira forma de estarmos desconectados de Deus. E o texto diz que o Filho do Homem veio para salvar, buscar aquele que estava perdido. E aquele que não se acha perdido não pode ser também achado. É uma forma da gente entender esse assunto. Jesus disse em outro momento que ele não veio para os que são, mas para aqueles que são doentes. Será que nós estamos tão bem que nós não precisamos mais de uma ação de Deus na nossa vida especial, em específico? Às vezes a gente quer colocar coisas em ordem, quer ver coisas acontecendo, mas a gente esquece que a gente não é capaz de fazer isso acontecer por nós mesmos. E nós não vamos conseguir, e talvez a gente tenha insistido nisso em alguns momentos. A parábola do filho pródigo fala de dois filhos perdidos. Se nós nos lembrarmos da história, nós vamos ver, primeira coisa, é que existem duas formas, ou dois caminhos que nós podemos estar vivendo. Em um momento ou outro, ou independente do momento da sua vida, essas duas opções vão estar sempre disponíveis para nós estarmos vivendo. É uma avaliação que a gente precisa fazer. Um desses caminhos é o caminho que a gente chama do autoconhecimento. Eu quero descobrir as coisas, eu quero descobrir a vida, eu acho que eu tenho capacidade de fazer isso, e eu vou, a despeito e separado de Deus, fazendo algumas dessas coisas. O outro caminho é o caminho onde eu faço tudo certinho, eu acredito que com isso eu vou ter resultado. É o caminho talvez do mérito moral, das regras. Eu sou uma boa pessoa. Hoje em dia é muito comum existir esse tipo de separação. As pessoas vão dizer, e você deve ouvir isso por aí, mas eu não sou uma pessoa má. Eu não roubo, eu não mato, eu faço tudo direitinho, eu ajudo o próximo. É um caminho. O outro caminho é descobrir todas as coisas, experimentar todas as coisas. Não existe uma direção certa, não existe uma verdade absoluta. Quem diz que existe só um caminho? E quem diz que existe só um caminho para Deus? São duas maneiras de pensar. E nós caímos com mais intensidade ou menor intensidade em um desses dois caminhos. Tim Keller diz assim sobre isso: a gente tem dois paradigmas expressado no filho pródigo, no filho mais novo e no filho mais velho. O primeiro é a pessoa que segue pelo caminho do que ele chama de conformidade moral, bem o estilo do filho mais velho. Esse ele diz assim, como se o filho dissesse: eu não vou fazer o que quero, mas sim o que a tradição e a comunidade querem que eu faça. Ou seja, ele anda pelas regras. A pessoa que segue pelo caminho do autoconhecimento, de descobrir por si mesmo, e não existe uma verdade, eu sei o que eu quero, ela diz: só eu sei o que é certo ou errado para mim.
Essa é uma frase extremamente comum nos dias de hoje. Às vezes até dentro da igreja. Eu vou viver do jeito que eu quiser e assim eu vou descobrir e encontrar a felicidade. Não há mais referência. As pessoas dizem até que são discípulos de Jesus, às vezes, mas elas estão sempre na terra do achômetro. Eu acho assim, eu penso assim, eu acho que não precisa fazer tanto. Aí umas são mais rígidas no seu estilo, outras são mais livres. E nenhuma das duas, às vezes, está no caminho que pode levar verdadeiramente àquilo que Jesus está tentando mostrar nessa parábola. Um lugar de verdadeira relação com o Pai, onde o prazer está no Pai, e na pessoa do Pai, e na relação com o Pai, e no trabalho do Pai, e na companhia do Pai. E não é mais a respeito de si mesmo, no sentido de se descobrir, e nem é mais a respeito de conquistar algo pelo aquilo que você faz. Eu me lembro de um comentário nesse livro do Tim Keller sobre Deus pródigo, que ele fala assim: é incrível você imaginar que o que afastou o filho pródigo, o filho mais velho do seu pai, foi a bondade das coisas que ele fazia. Já pensou nisso? A bondade dele, ajudar o próximo, fazer as tarefas da casa, ser todo regrado, não desobedecer, respeitar. A bondade dele, na visão dele, merecia uma resposta do pai melhor. E no fim, a bondade dele e andar do jeito certo foi um empecilho para a relação dele com o pai acontecer. Isso é extremamente comum para nós cristãos de mais tempo, ou às vezes por o temperamento. Por que nós temos esses dois caminhos? Esses dois caminhos acontecem porque no fundo nós estamos procurando, e os filhos estavam procurando, significado e valor como pessoas. Vocês conseguem perceber isso? Significado. A minha vida não tem significado aqui na casa do Pai. Eu vou fazer a minha vida ter significado do jeito que eu imagino. O filho mais velho estava buscando significado. Pai, eu sempre estive aqui. Cadê o meu valor? E é nessas horas que nós precisamos olhar para as Escrituras e começar a confiar naquilo que Deus diz a respeito de nós. Quero citar para vocês dois textos aqui. O primeiro deles, em Efésios, capítulo 1, que fala um pouco de significado. Se eu encontrar Efésios. Capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Esse é o nosso significado, o nosso propósito. Deus nos criou para encontrarmos nele a nossa satisfação última e a nossa satisfação plena. Nenhum dos filhos entendeu isso ou entendia isso. E é Jesus que está dizendo isso àquelas pessoas ali. Eu quero muito que vocês entendam, diz Jesus, que há um Deus que agora se apresenta como Pai e que deseja que vocês estejam verdadeiramente em sintonia, em comunhão com Ele, na sua casa de verdade. Valor, 1 João 3,1, olha o que diz esse texto sobre o nosso valor. O celular é mais rápido ou mais lento, hein? Não sei. Parece até que eu estou com pressa, né? Mas eu não estou, não. 1 João 3,1. Vede como é grande o amor do Pai por nós. A cola ali. Pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Enfim, conhecer a Deus. Mas vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos. Filho, que bom que você voltou para casa. Filho, tudo que eu tenho é seu. Entra
para a celebração, entra para a festa. Nosso valor está nas palavras que Deus profere a nosso respeito. Você vai ver o próprio Jesus dizendo em Mateus 10 que nós valemos muito mais do que pardais. Por que vocês se preocupam? Por que o foco da vida de vocês é talvez ser bem-sucedido nos seus próprios caminhos, à sua própria maneira? Isso não vai satisfazer seu coração. É isso que ele está dizendo. Olha tudo que você fez, meu querido filho mais novo. Olha, caçula, o que você fez. Você encontrou satisfação? Não, pai, não encontrei. O dinheiro te fez feliz? Não, pai. Meus amigos eram falsos. Assim como eu amava a sua riqueza, eles amavam a minha riqueza. Não era verdadeira a relação. Primogênito, e aí? Você encontrou satisfação em realizar as coisas, em buscar seu mérito, seu valor, em fazer coisas, ainda que para mim? Não, pai, eu não encontrei. Não é possível encontrar satisfação fora de uma relação com Deus. Portanto, restaurar a relação com o Pai é restaurar a nossa identidade de filhos, de verdade. O filho mais novo tinha uma identidade caída, ferida. Ele se tornou um filho numa condição completamente destruída. O filho mais velho, ele tinha uma identidade distorcida. Ao restaurarmos a nossa relação com o Pai, nós estamos restaurando a nossa verdadeira identidade de realmente sermos filhos, por causa de quem nós somos descendentes, no sentido de adoção. A nossa filiação nos dá a nossa identidade, não o que nós somos e nem o que nós fazemos. É uma outra forma da gente pensar e entender isso. Ambos os filhos usavam o seu pai de formas diferentes, mas para conseguir o que eles realmente queriam. Não é esse tipo de relação que nós devemos ter com Deus de forma alguma. Romanos 3:12 fala um pouquinho sobre isso. O subtítulo desse trecho do capítulo 3 de Romanos aqui fala: todos são pecadores. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros. Aquela velha discussão: eu sou melhor que o filho mais novo é melhor que eu, quem é que tem mais direito? E Paulo diz: todos se desviaram e todos se tornaram inúteis. Todos se desviaram e todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. A solução para a restauração da nossa identidade é entender a graça de Deus. É o amor incondicional de um Pai que não olha nem os nossos erros e nem o nosso egoísmo, mas nos recebe de volta. É uma mudança de pensamento na nossa vida, porque para esses filhos a felicidade, a realização deles se encontravam na riqueza e não no amor do Pai. Vou repetir, a felicidade deles, estar bem, se sentirem bem, felizes. Tinha algum filho feliz aqui nessa história? Não. Nenhum mais novo, nenhum mais velho. Ambos estavam procurando a realização. Lembra que eu falei antes? Nós seguimos por um daqueles dois caminhos em busca de significado e o valor. Nós queremos nos sentir com valor. Talvez um efeito da queda. Nós perdemos essa ideia de que nós somos criados por Deus para a sua glória e para a satisfação nele. E quando nós fomos separados de Deus por causa do pecado, a gente se encontra nesse estado onde a gente tem dificuldade de se sentir valorizado e começamos a buscar em coisas. Quando eu fizer isso, eu vou me sentir bem. Quando eu tiver isso, eu vou me sentir bem. Quando eu conquistar isso, eu vou me sentir bem. Seja na profissão, seja em casa, seja no lazer, o que você
tem no seu coração. Esses filhos buscavam felicidade e realização nas riquezas do pai e não no amor do pai. O nosso chamado é para conhecer o amor do pai. Um filho estava dizendo indiretamente ao seu pai: pai, me abençoe para que eu viva a minha vida. O outro filho estava dizendo: pai, me abençoe porque eu sou um bom filho. E nenhum dos dois filhos estava dizendo: pai, tudo que eu quero é o seu amor. Tudo que eu quero é estar contigo. Quando a nossa relação com o pai é restaurada, a nossa identidade então vai sendo restaurada. E agora nós estamos seguros. Alguma vez na sua vida cristã, você já se sentiu inseguro em relação à sua relação com Deus? Se nesse momento que você se sentiu inseguro, você estivesse olhando algo desse contexto, você talvez fosse se lembrar: pera, a minha relação com Deus é pela graça. Ela não pode ser abalada pelo que eu acabei de fazer, essa estupidez. Ela não pode ser abalada só porque essa semana eu não dei a menor atenção para as coisas do Pai. A relação em si não pode ser abalada. A experiência é abalada. Percebem a diferença? Eu estou me sentindo inseguro, talvez me sentindo: será que Deus ainda me ama? Será que eu não estraguei tudo? Deus estabeleceu uma relação de filiação conosco. E essa relação não pode ser abalada. O que é que Paulo diz sobre isso? Nada pode É isso aí. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem é que está narrando a parábola? Jesus. Quem é que está fazendo um convite para a vida com o Pai? Jesus. Quem é que dá a possibilidade de se tornar verdade? Jesus. Não vai crescendo assim o seu amor? Aí eu falo, Jesus, aí você fica um pouquinho, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Restaurar a relação com o Pai é conhecer o poder do Evangelho, porque agora, entendida a situação do filho mais novo, do filho mais velho, os dois caminhos que a gente vive escolhendo, ora um, ora outro, às vezes tem gente que está no meio dos dois. Não se engane, não se engane, eu e você sempre teremos a tendência de andar num caminho ou no outro. Umas vezes já andamos em um e estamos no outro, ou vice-versa, misturamos os dois ao longo da nossa vida, esse é o natural nosso. Por isso a necessidade da comunhão, por isso a necessidade da oração, por isso a necessidade da disciplina, de estar uns com os outros, dos grupos pequenos, das reuniões de domingo, de tudo que você puder usar a seu favor, para que o seu coração seja permanentemente resgatado de você mesmo. O que é que o poder do Evangelho faz no caminho da restauração da nossa relação com Deus? A espiritualidade que vem com o Evangelho, ela é completamente distinta dessas outras espiritualidades. O Evangelho de Jesus não se define por religião ou falta de religião, moralidade ou imoralidade, moralismo ou relativismo, conservadorismo ou liberalismo. Vocês estão entendendo? Lembra aquela coisa das ideias opostas? A gente fica navegando. Uns preferem um lado, outros preferem o outro, mas o Evangelho, ele traz uma espiritualidade completamente distinta disso tudo. Ele não é tão pouco um meio termo entre esses dois extremos, ele é uma coisa totalmente outra, completamente diferente. É o Evangelho que nos traz de volta para a relação com o Pai, é baseado na graça, e a graça é encontrada, segundo as Escrituras, quando o poder do Evangelho alcança a nossa vida e causa em nós uma atitude de quebrantamento e de humildade. Porque senão a gente não volta para o Pai. A nossa oração deveria ser muitas vezes: Pai, mantém meu coração quebrantado. Porque todas as vezes que o meu coração não está quebrantado, a tendência é eu ou procurar meus próprios meios ou me sustentar nas minhas próprias regras bem cumpridas. É isso que vai acontecer na nossa vida.
Lucas 18, 14. Hoje nós estamos dando uma boa navegada aqui, porque a ideia é você perceber que isso está em todo lugar nas Escrituras. Não há nada que fuja desse caminho de conhecer a si mesmo, quando a palavra revela quem nós somos e o que está proposto para nós. Lucas 18, 14 diz assim: eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu que voltou para casa justificado diante de Deus. Por quê? Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Quer ver um texto lá antigo? Salmo 138, olha que salmo bonito. Sobre isso também teríamos umas 2.000 referências bíblicas para falar desse assunto. Salmo 138, 6 diz: mesmo nas alturas o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Parábola não foi feito para a gente fazer doutrina, para a gente escrever coisas complexas. É um exemplo para a gente captar uma ideia. Mas esse exemplo a gente pode pegar. Perceba como o pai parece que se mantém um pouco distante. Nós vamos falar sobre isso nos próximos domingos. Quem que deveria ter ido atrás do filho mais novo quando ele saiu de casa? Por que o pai não foi? Mas, por enquanto, guarda isso. Está na maneira de Deus lidar conosco. Essa questão de Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. É por isso que uma vida com Deus não depende também do quanto você está versado teologicamente, mas sim do quanto você está em humildade diante de Deus. 3 exemplos simples para você se lembrar disso. Lembra da mulher aos pés de Jesus? Que figura linda aquela, a gente admira aquela figura, né? Poxa, está ali. E os caras começam a reclamar: se ele soubesse quem é essa mulher. Chega um ponto que Jesus fala: quem muito foi perdoado, muito amou. Humildade. Aquela mulher, quando ouviu as palavras de Jesus, ela já não mais considerou toda a sua vida tumultuada. É mais ou menos como um filho mais novo, quando ele chega no fundo do poço. Ele fala: meu pai, ele é gracioso, ele é bom. Até os servos vivem bem na casa do meu pai. Ele é respeitoso, ele é cuidadoso. Quando o filho encontra o pai, ele descobre a abundante graça, que é mais do que a graça de um bom homem, mas é a graça superabundante que alcança aquele que estava completamente irrecuperável e que não merecia de fato nada, mas assim mesmo é restaurado. Essa mulher aos pés de Jesus é um outro exemplo disso. Ela conhecia o seu pecado. Usando o exemplo de novo do filho mais novo, quando ele diz: pai, pequei contra ti, ele tinha consciência agora disso. Essa mulher vai aos pés de Jesus, e Jesus lembra: quem muito foi perdoado, muito ama. Agora, veja que a perspectiva de Jesus é dessa consciência da distância de Deus, de humildade. Jesus está dizendo isso, ela sabe o quanto ela está sendo perdoada. Quando Jesus encontra um irmão mais velho, Nicodemos, não por coincidência, é nessa parte das Escrituras que Deus, através de Cristo, através da vida de Jesus, o Pai ensina sobre o nascer de novo. É como se dissesse ao filho mais velho: ó filho, essa vida toda que você viveu dentro de casa, você viveu com a ideia errada. Você achou que você ia receber alguma coisa pelo seu bom comportamento, e agora você está magoado, você está frustrado. Não tem coisa mais desagradável você trabalhar por anos, provavelmente, e achar que agora sim, agora eu vou começar a colher. Aí quando você vê uma situação, o outro lá pegou a metade da sua herança, volta para casa, recebe mais um pedaço, seu pai faz uma festa que nunca fez para você, e você exige que Deus responda de acordo com o seu cuidado com as coisas dele, mas o que na verdade você tinha uma expectativa incorreta.
Tim Keller diz que filhos mais velhos têm a tendência de cobrar a Deus quando as coisas dão errado. Isso é um sintoma de filho mais velho, porque a gente acha que Deus deveria estar fazendo diferente, que nós temos um direito. Pai, eu sou assim, eu fiz aquilo, eu tenho cuidado disso, como é que o Senhor deixa isso acontecer? Ele fala que esse é um bom sintoma para você falar, olha o coraçãozinho do filho mais velho aparecendo. É tudo pela graça, é tudo pelo amor de Deus. Lembra que eu falei antes, eles amavam no fundo a riqueza do Pai. Em outras, talvez você não entenda como riqueza, mas o que eles amavam era o que Deus podia dar, o Pai podia dar para eles, e não o Pai em primeiro lugar. Quando Jesus encontra o jovem rico, qual é o problema do jovem rico? Está vendo outro irmão mais velho aparecendo ali? Não era porque ele honrava os pais, ótimo, seguia toda a lei, ótimo. Mas Jesus detectou um amor que não era um amor a Deus em primeiro lugar, mas era um amor às suas posses. E foi embora triste, porque era dono de muitas coisas. Não é as coisas, é onde está o nosso amor. Não são as coisas, não culpe as pessoas, não culpe as coisas. É onde está o seu amor. Todo o resto na nossa vida precisa ser transformado a partir dessa relação e dessa compreensão do amor ao Pai. Sabe uma coisa que eu constatei, já para a gente caminhando mais para o final aqui, que eu comecei a refletir. Filhos mais novos, eles tendem a se arrepender e responder com humildade à graça que Deus dá mais rapidamente quando são quebrantados. Eles tendem a se arrepender. Quando a graça alcança parece que ele, eu quero Jesus, sabe uma coisa assim? Você já passou por isso talvez alguma vez, né? Entre meus 15 e 17 anos, eu já estava na igreja, porque embora a igreja não seja maternidade, eu nasci na igreja, né? Como eles falam. Mas entre os 15 e 17, eu não estava nem aí com o esquema. Meu maior prazer era fazer bobagem. Inclusive, às vezes, com as pessoas da igreja. Eu já contei isso para vocês, né? Tem uma coisa que eu nunca esqueço. Porque é muito sem noção. A gente tinha o costume, eu e mais alguns guris, nessa fase, de pegar em 2, 3 e pegar a moto das pessoas e pôr em outro lugar, só para ver a pessoa perdida no final do culto. Era engraçado. Pensa, a pessoa vai lá, adora ao Senhor, ouve uma boa palavra, sai com o coração cheio de Deus, chega lá fora, já perde tudo, né? Cadê minha moto? Fui roubado, não sei o quê. E os caras escondidos atrás da árvore só dando risada, porque a gente ficava esperando para ver a reação da pessoa, né? Mas aí chega uma hora que Deus derrama a sua graça sobre você, sobre nós. E nesse momento a gente se quebranta, né? A gente reconhece Deus. Que bobice, né? O que eu estou fazendo? E a gente volta para o relacionamento com o Senhor. Por outro lado, os filhos mais velhos são mais duros. Jesus sabia disso, ele pegava firme com os caras, porque ele sabia que era difícil. Para Nicodemos, ele não veio com uma história agradável, assim, bonita. Ele falou assim, cara, você tem que nascer de novo. Você está no grau mais difícil. Não é impossível, porque para mim nada é impossível, mas você está no grau mais difícil de recuperação no relacionamento, a ponto de você ter que nascer de novo. Eu queria que você pensasse sobre isso, porque talvez isso aconteça conosco também. Às vezes a gente ouve palavra após palavra e a gente não deixa que o Espírito fale conosco. A gente precisa ser mais humilde. Mas, Senhor, é a Tua palavra, Senhor. O que isso tem a ver comigo? Ambos os filhos precisam desse abraço do Pai. A gente não pode ouvir a palavra e achar que é para o outro. Embora seja para o outro, também muitas vezes você já está pensando, falando, rapaz, tinha uma pessoa que tinha que estar aqui hoje ouvindo esse negócio do filho mais velho. Eu sei que você já passou na cabeça uns 3 nomes aí.
ou o filho mais novo. Eu confesso para você, eu pensei em muita gente enquanto eu estudava esse material. Eu cheguei a dar o livro de presente para alguns. Porque eu realmente acho que é um negócio que a gente está precisando ouvir mais. Nós precisamos desse abraço do Pai, onde o abraço do Pai não é um abraço do dia a dia, da coisa comum, mas é o abraço de assim: Pai, hoje eu entendo que nada é melhor do que você. Hoje eu entendo que as suas riquezas são um benefício secundário de estar com você. E que mesmo que eu não as tenha, e você tem dúvida que o filho mais novo entrou nessa, a gente fala hoje em dia, nessa vibe, ele já não estava mais, ele já tinha experimentado as riquezas do pai. Agora ele só queria o pai. Agora eu só quero a relação com o pai, eu quero estar de novo em casa. Tem uma música que eu ouvi essa semana que foi engraçado, foi a primeira, tá falando com o Lucas de músicas, né, que escrevem do Filho Pródigo. Aí eu sem querer, eu estava ouvindo uma banda lá e aí caiu numa música deles que é do filho mais velho. E o refrão da música fala assim: pior que está perdido fora de casa, está perdido dentro da própria casa. Então ele estava falando, a música bastante crítica a nós, filhos mais velhos, quando nós nos comportamos como os filhos mais velhos. Enfim, irmãos, o caminho é esse. Nós sabemos que nós temos uma tendência, nós sabemos que Deus quer nos trazer. É sobre significado e valor. Usa essa chave de interpretação, vamos dizer assim, para a sua vida. Quando você vê que algum sentimento, alguma coisa está te atraindo ou está te colocando para baixo, isso passa nessa área de significado da sua vida, de seu valor, preste atenção. Nesse momento é que você precisa voltar e falar: o meu valor e o meu significado é determinado por Deus, e por aquilo que Ele diz a respeito da minha vida. É isso que é ser cristão. Fora daqui, na sociedade, o seu significado e o seu valor é medido por sucesso, por dinheiro, por beleza, por status. No reino de Deus, não. E dentro desse valor tudo se expressa. E como é que nós caminhamos e ficamos então nessa condição de amor do Pai? Andando em humildade. Porque Deus se revela ao humilde. Ele dá graça, mais graça ao humilde. Aquele que está constantemente dizendo: sim, eu preciso de Ti, Deus. Aquele que não recusa a oração quando tem a oportunidade de receber oração. Aquele que não tem dificuldade de falar: eu preciso de ajuda. Que não mantém a postura do filho mais velho. O que é que vão pensar de mim? Afinal eu já tenho 10 anos de igreja. Não é? É de entender quem é você, de entender a mensagem de Jesus a seu respeito. Uma vez perguntaram para um teólogo famoso chamado J.K. Chesterton. Ele é um pensador, teólogo, e um jornal fez uma pergunta para ele assim: o que é que está errado no mundo? Conta-se que J.K. escreveu uma breve carta em resposta a esse jornal e ele respondeu assim: caros senhores, eu estou. Atenciosamente, J.K. Essa é a postura de alguém que entende a mensagem de Jesus. Qualquer que seja o caminho que eu esteja escolhendo fora do caminho onde o Pai é o centro, é um caminho equivocado. E o convite de Jesus é para que eu volte para esse caminho. É sobre Jesus a parábola do filho pródigo. Porque ele veio, Lucas 19, para buscar e salvar aquele que estava perdido. Essa é a parábola dos 2 filhos perdidos. Do amor do Pai que envia seu próprio filho. E o seu próprio filho, Cristo, está dizendo: eu sou o caminho para você voltar até o Pai. Eu sou o caminho para você voltar até o Pai. Nós cremos que Jesus é o caminho. E nós cremos também que quem opera isso em nós é o Espírito Santo. É por isso que nós clamamos pela presença do Espírito Santo. É por isso que nós dizemos: vem Espírito Santo. Porque tudo isso aqui na verdade é texto. É palavra de Deus, mas é texto.
Mas só a palavra, ela não nos transforma. Nós precisamos nos permitir que o Espírito de Deus opere essa transformação no nosso coração. Aqui de novo, irmãos, entra a questão da humildade. Lembra aquele exemplo que dizem, né, que talvez por que o Espírito Santo já se apresentou como forma de pomba? Porque é um animal arisco. Se você não for muito calmo, ele é sensível. Ele fala manso. Quando o profeta Isaías estava ouvindo Deus, ele não achou ele na tempestade, na confusão, no fogo. Ele ouviu Deus no silêncio, no sussurro. Então o que nós podemos fazer nessa manhã é nos colocar diante de Deus e orar a Ele sobre isso. E ver qual vai ser a nossa resposta àquilo que Ele quer fazer.